Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciências às 19 horas. Como vocês sabem, esse é um ciclo de palestras de divulgação científica mensal, que nós fazemos de março a junho e de agosto a novembro. Bom, e hoje é um grande prazer, nós temos aqui o professor Mário Novello. Ele é pesquisador titular do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro, o CBPF, acho que todos vocês conhecem. E ele é um especialista em cosmologia, esse é o assunto da palestra dele de hoje. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a formação dele. Ele se graduou em física. Bom, ele tem uma graduação, foi na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e depois na Universidade de Brasília, em 1965. Ele fez o mestrado no CBPF e o doutorado na Universidade de Genebra, na Suíça. Ele concluiu em 72. E também em 72 ele fez um pós-doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele criou o grupo de cosmologia e gravitação do CBPF em 76, e agora, mais recentemente, em 2003, ele participou da criação do ICRA, que é o Instituto de Cosmologia, Relatividade e Astrofísica, que está alojado no CBPF e é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. E ele é o coordenador do ICRA. O professor Mário Novello, ele recebeu vários prêmios, vou citar alguns somente. Em 77, o John Simon Guggenheim Fellow. Em 2004, o doutor honoris causa da Universidade de Lyon, na França. Okay. Em 2006, um prêmio do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, por ter sido o professor que mais orientou estudantes lá no CBPF, teses de mestrado e doutorado. Né? Em 2008, o César Lattes, ICRANet Professor, que é dado pela ICRA, né? Talvez eu possa falar um pouco mais sobre o ICRA depois, mas esse foi o prêmio de 2008. Bom, ele escreveu vários livros também. Vou citar alguns, né? O que é Cosmologia, pela Zahar, A Máquina do Tempo, Os Jogos da Natureza, O Ciclo do Tempo, Os Sonhos Atribulados de Maria Luísa, que é a física quântica, né? E, mais agora, esse ano, o livro Do Big Bang ao Universo Eterno, que é o título da palestra de hoje. Inclusive, aqueles que se interessarem em adquirir uma cópia do livro, né, ele está sendo vendido aqui na entrada, né? Nós temos algumas cópias, quem quiser adquirir, depois, no final da palestra, pode procurar a Cristiane, ela está com os livros lá. Bom, então é um grande prazer, temos aqui o professor Mário Novello para falar sobre Do Big Bang ao Universo Eterno. Muito obrigado. Bom, agradeço ao Agostinho pelo convite. Fazem mais ou menos 20 e poucos anos, ou mais até, que eu não venho à Universidade de São Carlos. Então, a maior parte de vocês nunca me ouviu. E o Agostinho me sugeriu falar sobre cosmologia, mas ele me disse que o público era um público de não cientistas, não físicos. Eu queria saber quem não é físico ou estudante de física nessa sala. Ele tinha razão, né? Então, está certo. Nós estávamos conversando há pouco ali e perguntou onde estariam as projeções. Cosmologia, ela se presta a belíssimas projeções que vocês já devem ter certamente tido a curiosidade de ver em vários lugares, mas a ideia é talvez tentar fazer uma outra coisa, tentar discutir um pouco de cosmologia só com a nossa conversa. Vamos ver se a gente consegue fazer isso e se a gente consegue passar algumas questões da cosmologia, não resultados, mas algumas questões que são muito mais interessantes do que um pacote já pronto e feito. Só para começar, deixa eu situar bem onde é que nós estamos com relação a essa questão de cosmologia e do título do Big Bang ao Universo Eterno.
Muito provavelmente, a quase totalidade de vocês já deve ter ouvido, lido e visto várias intervenções de pessoas na mídia sobre o Big Bang e que os cientistas teriam provado a existência do Big Bang. Antes de dizer que isso não é bem verdade, deixa eu dizer que a palavra Big Bang, o contexto Big Bang, tem duas conotações bem diferentes. Uma conotação, a gente vai explicar isso daqui a pouquinho melhor, é de que o Big Bang significa que o universo é um processo dinâmico no qual o volume total do espaço varia com o tempo, na verdade, aumenta. Se aumenta, ele foi menor no passado, e a questão é que ele foi extremamente condensado, esse universo, no passado. Não há a menor dúvida que os físicos demonstraram isso desde os anos 30 até recentemente. A outra conotação, e é essa conotação que a mídia e alguns colegas propagaram, essa é que não é verdadeira, e a gente vai tentar mostrar a vocês por que não é verdadeira. A de que o Big Bang é o começo de tudo. Ou seja, não é verdade que os cientistas provaram que o universo começou com uma grande explosão. Isso não é verdade. Mas é verdade que os cientistas provaram que o universo foi extremamente condensado no passado. Não há dúvidas sobre isso. Mas para chegar a entender um pouquinho essa questão, eu vou ter que falar do que a cosmologia trata no primeiro momento e qual foi a evolução que a cosmologia e a física em geral passou no século XX. A cosmologia tem a pretensão de tratar de tudo que existe: espaço, tempo, matéria e energia. Nós observamos no universo, e nesse momento as galáxias seriam bonitas de ver, a Terra, o Sol, fazem parte do que a gente chama Via Láctea, que é um conjunto muito grande de estrelas, da ordem de algumas centenas de bilhões de estrelas. Bilhões, não milhões. Mas essa Via Láctea, essa galáxia que nós vivemos, que o nosso Sol existe, ela é somente uma. E no nosso horizonte observável, e a ideia de horizonte observável tem a ver com o fato de que existe uma velocidade máxima de propagação de qualquer informação, esse nosso horizonte tem da ordem de algumas centenas de bilhões de galáxias. Então, nós temos centenas de bilhões de galáxias, e cada galáxia tem da ordem de centenas de bilhões de estrelas. Então, essa é a quantidade de objetos materiais com que a gente lida. Mas isso não é tudo. Mas isso dá uma dimensão de que uma estrutura tão grandiosa deveria ser entendida simplesmente pela física, simplesmente através de processos que são grandiosos, de longo alcance. Ora, os físicos, ao longo do século XX, mostraram que, para eles, para os físicos, tudo que existe admite uma explicação dentro de 4 forças, e somente 4 forças básicas, que a gente pode dividir pelo seu alcance. Por exemplo, forças de longo alcance, na verdade, de alcance das dimensões do universo, infinito se ele for infinito, espacialmente falando, são as forças chamadas elétricas, ou que a gente chama, já há mais de 100 anos, eletromagnéticas, e as forças gravitacionais. As forças nucleares são forças de curtíssimo alcance, que são 2 outras, as fortes e as fracas, que são responsáveis pela estabilidade da matéria e pela desintegração. Então, é razoável de entender que no universo feito de átomos neutros, a maior parte das vezes, a maior parte das circunstâncias, as forças eletromagnéticas devem se cancelar. E, por incrível que pareça, a força gravitacional, que é a mais fraca que existe, passa a ser a força mais importante para entender essa estrutura grandiosa que é o nosso universo.
Só quero saber se esse tom de conversa está razoável, ou está muito sofisticado, ou está trivial demais. Esse tom não está trivial demais, está razoável. Está dando para entender, mas também a pessoa não boceja, é isso? Tá bom. Então, a dificuldade está que há pessoas que não são físicos e há pessoas que são físicos. Então, manter atento a essas duas comunidades vai ser complicado. Vamos tentar ver. Algumas vezes eu vou ter que falar trivialidades para uns e sofisticações para outros. Vamos tentar ver se é possível conciliar isso. Ao longo do século XX, os físicos fizeram revoluções extraordinárias, fantásticas. Mas há uma parte dessas revoluções a gente ouve falar e não entende. Nós que não somos físicos, os físicos, as pessoas que não são físicas, não entendem porque elas não fazem parte do nosso cotidiano. Por exemplo, todo mundo ouviu falar que lá nos anos 1904, 1905, várias pessoas, incluindo o Einstein, mostrou que o tic-tac do relógio funciona diferentemente se ele anda com muita velocidade. Eu nunca vi, e provavelmente vocês, e nem nunca vamos ver, o tic-tac diferente desse relógio. Por quê? Porque os físicos dizem, e provam isso, que para que o tic-tac pudesse causar alguma diferença sensível aos nossos olhos, nós teríamos que andar com velocidades fantasticamente grandes, comparadas com a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, os tic-tac dos relógios, embora mudem, na verdade não faz parte do nosso cotidiano. Da mesma maneira, lá no microcosmos e no macrocosmos, uma série de novidades apareceram ao longo do século XX que não fazem parte do nosso cotidiano. Por exemplo, daqui a pouquinho nós vamos dar um exemplo característico, mas deixa eu só organizar o processo dizendo seria espantoso imaginar, ou até seria talvez absurdo dizer, que ao andar, como a gente sempre anda, para o futuro, eu não esteja me afastando do meu passado. Espera aí, como é que é a história? Ao andar para o futuro, eu não estou me afastando do meu passado? Claro que estou me afastando do meu passado, mas a gente vai ver daqui a pouquinho que isso pode não ser verdade em certas circunstâncias que aparecem no nosso universo, pelo menos do ponto de vista formal, teórico. E aí a gente vai entender também por que nós não podemos andar para o passado na Terra. Para entender isso, a gente tem que, de novo, voltar a coisas estranhas. Por exemplo, a força da gravitação, a gravidade, é o que faz cair essa caneta. Mas, na verdade, esse modo newtoniano de perceber a queda da caneta, ele funciona, assim como as propriedades, outras que eu falei, funciona quando estamos em situações normais, convencionais, da dimensão humana. A física newtoniana, ela produziu um conhecimento por observações e experiências que dizem respeito ao nosso cotidiano. Ou seja, baixas pressões, baixas velocidades, baixas temperaturas, baixos campos gravitacionais. Quando as velocidades passam a ser extraordinariamente grandes, os tic-tacs não são mais absolutos, não são mais o mesmo para diferentes relógios. E assim, uma série de propriedades que os físicos mostraram no século XX se afastam da nossa compreensão do cotidiano, porque elas dizem respeito a situações que nós não vivenciamos. Um exemplo concreto. Embora eu entenda que essa queda desse corpo seja o efeito da ação da gravidade da Terra, lá no século XX, o Einstein mostrou que a estrutura é um pouco mais complicada e que nós não percebemos essa complicação porque nós vivemos em regiões na Terra onde o campo gravitacional é muito pequeno. Ou seja, quando o campo gravitacional é muito intenso e situações totalmente fora do nosso habitat, do nosso convencional, o Einstein mostrou que o que acontece é que a força gravitacional nada mais é do que
mudanças na estrutura do espaço-tempo. Já vou explicar melhor isso, não precisa ficar nervoso. O espaço-tempo, que era o lugar onde os eventos acontecem, no espaço e num certo tempo, eram, até o final do século XIX, um produto da minha mente, da minha imaginação. O espaço-tempo estava na minha cabeça. E, obviamente, não era uma substância. O espaço-tempo não era uma substância. Até que o Einstein, lá no começo do século XX, mostrou que o espaço-tempo, na verdade, era como essa folha de papel, era uma substância quase, no sentido de que os objetos que estão na folha de papel, no espaço-tempo, não têm uma força sobre eles. Eu mexo na folha de papel, e o que acontece? Ao mexer na folha de papel, a caneta mexe. Isso é espantoso, porque a gente não vê isso acontecer aqui. E o Einstein explicou, isso não acontece aqui porque você pode interpretar essa mudança da estrutura geométrica do espaço-tempo em termos newtonianos, a queda de um corpo, quando o campo gravitacional for fraco. Mas quando o campo gravitacional for forte, não é mais verdade. E então tudo se passa como se a estrutura do espaço-tempo fosse mexida pelos corpos materiais e a energia que existe no mundo, e ele atua sobre a caneta, mas não diretamente, não há uma força. Ele atua sobre a geometria do espaço-tempo, sobre a folha de papel. Está dando para entender? É difícil de imaginar isso, porque como é difícil de imaginar, por exemplo, quando os físicos lá no microcosmo dizem que para ir de um ponto a outro, eu não preciso passar por todos os pontos intermediários. Loucura. Como pode isso? Na verdade, essas circunstâncias, essas novidades que aconteceram no século XX, fizeram do microcosmos, lá no interior das partículas, e do macrocosmo, no universo, um território totalmente novo e cada vez mais fora da nossa possibilidade de assimilar com o cotidiano os eventos que acontecem no mundo. Ou seja, cada vez mais nós estamos nos afastando da explicação trivial, que é aquela explicação do mundo newtoniano. Por isso que, às vezes, algumas das grandes teorias que os físicos têm inventado aparecem como transcendentes, como, por exemplo, mecânica quântica. Não tem nada de transcendente. Simplesmente a linguagem matemática que está se usando é de difícil tradução verbal para o nosso cotidiano, por uma razão muito simples, porque a nossa modo de ver o mundo está pautado pela física newtoniana, que está ligado com os nossos corpos. Quando aparecem velocidades fantasticamente grandes, fazendo com que o tic-tac do relógio seja diferente, ou circunstâncias onde o campo gravitacional é tão intenso que até mesmo, e aí você começa a entender essa história de viagem ao passado, que não é possível, e a gente entende por que não é possível na Terra, como efeito da gravitação. Por quê? Porque a gravitação é que determina a estrutura da folha de papel, do espaço e do tempo. Então, é ela que está determinando o que a gente chama de espaço e tempo. E é por isso que, quando o campo gravitacional for muito intenso, a ideia de poder caminhar para o futuro, ou seja, em cada momento eu estou andando no meu futuro local, pode ser que eu esteja me aproximando do meu passado. Claro está, isso não faz parte do nosso cotidiano, a gente tem até dificuldade de entender, mas o que esse camarada está falando? Porque na nossa imagem mental newtoniana, o tempo é uma linha reta. Para trás é o passado e lá está o futuro. Mas pode ser que a imagem mental seja mais de um círculo. E, na verdade, se for de um círculo, o que você está vendo é que, embora eu esteja me afastando desse ponto, eu estou, no fundo, me aproximando dele. Mas como isso é possível? E, pela primeira vez, exatamente graças a essa nova teoria da gravitação, nova, quer dizer, de 1916, mas que não faz parte ainda do nosso cotidiano, nem mesmo universitário, a maior parte das universidades brasileiras e no mundo não dão isso como parte do currículo da física, essa visão einsteiniana da gravitação, pela primeira vez apresenta uma resposta que não é simplesmente aquela resposta
ligada com paradoxos lógicos que sempre existiu ao longo da espécie humana de por que a gente não pode voltar ao passado. Por exemplo, faz essa experiência hoje lá com seus amigos ou com seus parentes quando chegar em casa depois dessa palestra. Você chega e pergunta, escuta uma coisa, por que a gente não pode voltar ao passado? Vai haver brincadeirinhas óbvias, por exemplo, e até mesmo paradoxos, por exemplo, o paradoxo famoso de que eu não posso voltar ao passado porque aí eu poderia matar o meu avô, inviabilizo o nascimento da minha mãe, consequentemente eu não existo, então quem voltou ao passado? Isso é uma estrutura lógica que tem outro tipo de explicação que não tem nada a ver com a física. A física tem a ver outra coisa. Eu posso voltar ao passado se a estrutura do espaço-tempo o permite, e a gente entende por que a experiência de voltar ao passado nunca faz parte da nossa história, nem nunca fará no futuro. E a razão é quase trivial. Nós não podemos voltar ao passado porque o campo gravitacional da Terra é fraco. Caramba! Será que eu entendi bem? Nós não podemos voltar ao passado porque o campo gravitacional da Terra é fraco. Isso significa que se nós tivermos uma situação onde o campo gravitacional é muito intenso, seria possível voltar ao passado nessa situação? E a resposta, sim, faz parte da teoria da gravitação que o Einstein estabeleceu. Enquanto essa teoria da gravitação for verdadeira, essa possibilidade existe e a gente entende por que, então, ao mesmo tempo que nós não podemos voltar ao passado na Terra, nós entendemos isso, a nossa experiência mostra isso, e a gente entende por que é possível, em princípio, voltar ao passado em circunstâncias onde o campo gravitacional for muito intenso. Isso é só para dar uma ideia das novidades que, ao longo do século XX, os físicos montaram, tanto lá no microcosmos quanto no macrocosmos. Mas nós estamos interessados aqui em discutir o macrocosmos. Ou seja, vamos voltar um pouquinho ao que eu falei. Então, você tem uma grande quantidade, uma enorme quantidade de galáxias, de estrelas dentro das galáxias, e uma só força para descrever esse processo, a força gravitacional. Por quê? Bom, porque as forças nucleares, fracas e fortes, elas têm um alcance muito pequeno, eu não consigo nem determinar o alcance dessas forças. E elas são importantes na formação da substância do mundo. Elas são importantes em várias circunstâncias. Mas, para descrever essa grande totalidade, ela não tem papel efetivo nenhum, num primeiro momento. Nós vamos ver que mais adiante a história é um pouco mais complicada. As forças eletromagnéticas, elas são de duplo sinal. Então, ação e repulsão, então elas se compensam. A força gravitacional é a mais fraca de todas elas, mas ela tem uma propriedade notável. Ela é sempre atrativa. A força gravitacional é só atrativa. E, ademais, ela é universal. O que quer dizer isso? Quer dizer que não existe nada no mundo que não sinta a força gravitacional. Tudo que existe no mundo tem esse processo de interação gravitacional. O que não acontece com a outra força eletromagnética, que existem partículas, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar numa partícula fugidia demais, o neutrino, que passa por dentro da gente, centenas, milhares de neutrinos estão passando por a gente nesse momento e a gente absolutamente não tem interação. Neutrinos são exemplos concretos de partículas que existem, os físicos mostraram já há mais de 40 anos que existem, e que, no entanto, não têm interação magnética. Ou seja, a gravitação é a única força universal. É por isso, sendo ela universal, eu posso até caracterizar a palavra existência, nesse contexto, claro está, como existe aquilo que tem interação gravitacional. Querendo dizer com isso que não há nada que os físicos conheçam, que não possua interação gravitacional. Eu diria, e é o que eu digo num desses livros aí, a frase, caio, logo existo. Querendo dizer com isso que não existe nenhum processo na natureza que é
que escapa à ação gravitacional. E é por isso que eu posso, de uma certa maneira, pensar a gravitação como ligada à própria estrutura do espaço-tempo, porque ela é universal. Então, se eu mexo na folha de papel, se eu mexo no espaço-tempo, dizia o Einstein, eu estou fazendo um efeito sobre os corpos que existem no mundo, todos eles. Eu faço um efeito sobre a folha de papel, o espaço-tempo. Você vai dizer, não estou vendo nada. Quando você deixa cair a caneta, não vendo espaço nenhum. De novo, é a mesma coisa. É porque, como o campo gravitacional da Terra é muito fraco, a linguagem que a gente vai usar para descrever essa estrutura é aquela newtoniana. Ou seja, a física newtoniana, ela é uma aproximação, descreve razoavelmente bem interações gravitacionais, desde que o campo gravitacional seja fraco. Para nós, o campo gravitacional é muito forte, porque impede a gente de voar. Mas isso é simplesmente tomando o nosso ponto de vista. Mas, do ponto de vista da estrutura que a gente chama universo, é extremamente fraco. De novo, eu queria saber se já perdi todo mundo ou se esse tom de conversa ainda está razoável. Está razoável esse tom de conversa? Ou... Muito bem. Então, com isso, o Einstein fez a relatividade especial, que é uma teoria que fala exatamente dos tic-tac dos relógios, é uma obra coletiva. A física, em geral, é uma obra coletiva. A física não é uma obra de uma pessoa. Newton só pôde ser Newton porque tinha Tycho Brahe, Kepler, uma porção de pessoas dando o substrato para ele. Qualquer atividade é uma atividade social, uma atividade coletiva. Algumas pessoas têm uma singularidade, por alguma razão, e a gente gosta de ter, de uma certa maneira, um ídolo, né? Já que a gente não tem mais ídolos em outros lugares, como Pelé, Garrincha, esse pessoal, a gente tem o Messi, né? Tudo bem. Nós gostamos de ter ídolos. Mas a relatividade especial, essa revolução dos relógios, lá do começo do século XX, era uma obra coletiva. Mas a gravitação, a ideia de pensar que a estrutura do espaço-tempo, na verdade, é o que acontece quando uma interação gravitacional acontece, essa ideia é genial de uma pessoa só, que foi o Einstein. E a gente vai ver as consequências que isso produz no nosso universo. Deixa eu só perguntar ao Agostinho, quanto tempo eu tenho, Agostinho, para a palestra? De 1 hora. Quando eu comecei? Já falei meia hora? Caramba, tá bom. Então temos que encurtar histórias. Vamos pular imediatamente para como. Eu espero ter dado uma ideia da seguinte coisa. Primeiro, que a física moderna, eu quero dizer, ao longo do século XX, ela se afastou cada vez mais de um modo simples, que eu chamaria dialeto newtoniano. Dialeto newtoniano é o modo pelo qual os físicos, desde o século XVI, XVII, XVIII e XIX, descreviam as observações, o contexto que a gente chama a física, as observações naturais que aparecem no mundo. De novo, isso porque nós vivíamos nesse cenário com baixas pressões, baixas velocidades, baixas temperaturas, baixa intensidade de campos gravitacionais. Então, tudo isso fazia parte de um cenário mental que é o nosso cotidiano. Esse é o nosso mundo newtoniano. Mas no século XX, eu estou repetindo isso, o que aconteceu é que lá no microcosmos e no macrocosmos, uma revolução aconteceu. E a gente vai se ocupar aqui dessa revolução que aconteceu, que foi a grande mudança na interpretação do processo de interação gravitacional, que, dessa maneira, era um modo newtoniano de ver, para o modo do Einstein de ver, que é, na verdade, mexo no espaço-tempo. E, obviamente, nenhum de nós pode imaginar como é que o espaço-tempo se mexe dessa maneira. Isso os físicos mostraram através das suas equações e consequências, e a gente tem que acreditar nisso porque há um monte de observações que comprovam que esse modo de perceber a realidade da interação gravitacional está correto. Mas então, a primeira coisa que o Einstein fez, e a primeira coisa que qualquer físico faz ao
produzir um novo modo de descrever a interação gravitacional é aplicar no universo. Havia o modo, a cosmologia newtoniana, digamos assim, que descrevia o universo, obviamente não nos termos que a gente hoje conhece, ou a cosmologia newtoniana era extremamente reduzida, as observações eram muito menores, claro está, do que nós temos hoje. E o modo newtoniano não descreve de jeito nenhum o que as observações nos últimos 100 anos mostraram. E, para isso, nós temos que olhar para a nova teoria da gravitação que o Einstein fez. E ali acontecem coisas muito estranhas, porque vocês já devem ter ouvido falar na ideia de buraco negro. Não vou falar de buraco negro, mas só para dar um exemplo concreto de um processo onde a interação gravitacional é tão intensa, tá bom assim essa voz? A interação gravitacional é tão intensa que propriedades totalmente fora do convencional ocorrem, tais como, por exemplo, o fato de que nada pode sair do interior de um buraco negro, nem mesmo as coisas mais rápidas, mais velozes, mais fantasticamente velozes, como, por exemplo, os fótons, que são os grãozinhos de luz. Esses fótons, esses grãozinhos de luz, se emitidos lá dentro de uma estrela, que seria um buraco negro, ele é imediatamente recapturado, porque a intensidade da gravitação é tão forte e não há possível você contrabalançar essa força, a intensidade da gravitação. Consequentemente, a luz não pode sair. É daí o nome, o termo buraco negro, que representa um estágio final de um processo de colapso de uma estrela, porque a estrela tem um processo de vida, se podemos dizer assim, de existência, que é exatamente aquilo que faz com que, eventualmente, ela possa terminar ou como buraco negro ou como outro tipo de configuração. Mas nós não estamos interessados no buraco negro porque é um processo localizado, mas ele mostra a intensidade da gravitação, quando ela é muito forte, ela muda radicalmente as propriedades com que a gente descreve o mundo newtoniano. É isso que eu gostaria de passar para vocês. Ou seja, o buraco negro é um exemplo bem concreto, talvez até mais simples, de ver que a intensidade da interação gravitacional, da força gravitacional, produz propriedades que absolutamente não são do nosso cotidiano. Mas a gente está interessado não no que é localizado, não na estrela, mas no universo. E aí acontecem outras coisas incríveis. Embora, no primeiro momento, o Einstein tenha tido uma, eu diria, uma recaída clássica, ou seja, e eu explico já já o que quer dizer isso. Quando o Einstein aplicou a ideia da nova teoria da gravitação ao universo, não havia praticamente observações de caráter realmente cósmicos, como a gente tem hoje em dia. Repara, isso aconteceu em 1917, e, na verdade, não havia observações. E a ideia, então, que o Einstein foi norteado para descrever o universo que era conhecido, era simplesmente uma ideologia. Ou seja, ele aplicou a sua teoria da gravitação a uma ideia para ver se ele produzia uma consistência ou um consistente modelo cosmológico. O que vem a ser um modelo cosmológico? Vem a ser, você descreve a totalidade da matéria e energia que tem no universo e associa a esse uma mudança da estrutura métrica ou geométrica do espaço-tempo. Ou seja, como é que o espaço-tempo, essa folha de papel, é curvada ou é modificada em diferentes regiões. Então, essa era a ideia que ele fez. Quando ele fez isso, não tinha observações e ele simplesmente argumentou que o melhor modo de pensar o universo era que o universo deveria de ser estático. A ideia de perfeição, de que se o universo tem a ver com uma estrutura perfeita, por que ele se mexeria daquele momento? Já já a gente vai voltar a isso por outras razões. Essa ideia, obviamente, era uma ideia tão estranha, e o mais estranho ainda foi que essa ideia era até mesmo incompatível com as equações que ele mesmo, Einstein, tinha feito alguns anos antes, as equações da gravitação. Mas a ideia de um universo que fosse estático, que não mexesse,
ou seja, a estrutura do espaço-tempo fosse fixada, uma vez para sempre, era tão forte que fez com que ele mudasse as equações. Veja você, ao aplicar isso no universo. Mas eu não estou interessado nessa história, estou interessado no que aconteceu logo em seguida, em 1919, quando um físico russo, talvez o mais importante nome da cosmologia ao longo do século XX e ainda hoje, mostrou que as equações do Einstein podiam representar um universo que tinha um processo dinâmico, um universo cujo volume total aumentava com o passar do tempo. Claro está, há uma série de hipóteses associadas nesse modo de escrever, mas eu não tenho tempo de entrar nesses detalhes, mas, grosso modo, a ideia mais simples era de que o universo era uma espécie de superfície de uma bola de soprar, só que ao invés de ter 2 dimensões como uma bola de soprar, seria 3 dimensões. É difícil de imaginar? Claro que é difícil de imaginar. Mas vamos ficar nas 2 dimensões. Você pega uma bola de soprar, e essa imagem foi feita pelo Gamow em 1945, mas eu ainda acho que é uma imagem que, pelo menos para as pessoas que estão fora da área, é uma imagem muito forte, e eu acho que ela passa exatamente a informação que eu quero passar. Foi George Gamow que fez isso em 45, ou seja, 50 anos, mais do que 50 anos. O que ele diz é o seguinte: pega uma bola de soprar e põe nela pontinhos e começa a soprar. O que vai acontecer com os pontinhos? Você está vendo, os pontinhos vão se afastar homogeneamente uns dos outros. Não há nenhuma força entre os pontinhos, simplesmente porque a superfície da bola está variando, tá certo? Os pontos estão se afastando uns dos outros. E é exatamente o que acontece no nosso universo. Só que, ao invés de ter essa superfície bidimensional, eu tenho uma superfície a 3 dimensões. É difícil de imaginar, é difícil. Mas a ideia é exatamente essa, porque essa superfície bidimensional, se você olhar, ela não tem um centro. Ela simplesmente é homogênea. Os pontos estariam homogeneamente distribuídos, seriam galáxias. As galáxias estariam homogeneamente distribuídas no universo. E estariam se afastando uma das outras. E não precisa de força, não há nenhuma força entre elas. O que está acontecendo é que o espaço-tempo inteiro está sofrendo esse processo de variação de volume. Está dando para entender isso ou não? Porque realmente é um tour de force, como dizem os franceses. Vocês, eu, qualquer pessoa tem dificuldade de entender, porque nós somos objetos a 3 dimensões e aquela esferinha da bola, a gente só entende ela, a bola de soprar, porque a gente vê ela embebida no espaço a 3 dimensões. Aí é fácil. A gente vê sempre a bola, a gente não vê a superfície só. A gente vê a bola mergulhada no espaço a 3 dimensões. Só que a gente não pode fazer o mesmo se a gente está querendo ter uma ideia do espaço a 3 dimensões. O espaço é essa bola a 3 dimensões que é homogênea. E realmente, ao longo do século, ao longo dos anos 30, 40 e mais adiante em 60, se mostrou que é verdade que o universo é um processo em expansão, que há uma estrutura homogeneamente distribuída, ou seja, que as galáxias estão se afastando exatamente como se houvesse alguma coisa sendo soprada nessa bola, ou seja, o volume total do espaço varia, e lá nos anos 30, isso foi comprovado observacionalmente. A teoria de Friedman é de 1919. Levou mais de 15 anos para ser feita a primeira observação de que talvez o universo fosse realmente um processo em expansão, e mais de 50, lá só nos anos 60, é que realmente se teve a comprovação de que o universo era um processo de expansão. Eu vou ter que pular desde 1919 até o finalzinho do século XX, porque meu tempo é curto, talvez a gente possa voltar a perguntas, mas a ideia de que o universo era um processo dinâmico criou imediatamente uma imagem mental, e como lá nos anos 40, quando essa imagem mental foi divulgada de uma maneira bem geral, naquela época, lembra, havia uma Segunda Guerra Mundial em questão, havia alguma coisa como bomba atômica, e a física atômica falava da desintegração da matéria.
E isso já era um conceito que tinha sido passado para a sociedade, que não tinha ficado só nos laboratórios, e essa ideia de desintegração foi utilizada, no primeiro momento, por um belga chamado Lemaitre, e mais adiante por outras pessoas, como o próprio Gamow e Companhia Limitada, de que o universo tinha tido uma explosão primordial, onde tudo teria saído, e é por isso que a gente vê hoje o universo variando o seu volume. Antes de mais nada, como os físicos depois se deram conta bem facilmente, não pode ser identificada como uma explosão. Isso é uma ingenuidade. Eu ia dizer bobagem, mas me disseram que eu não posso dizer bobagem. Tá bom, uma ingenuidade colocada. Por quê? Porque uma explosão, o conceito de explosão é alguma coisa localizada, geograficamente localizada. Ela tem um centro, onde uma granada explode, uma bomba explode. No universo não existe centro, porque exatamente a totalidade do espaço homogêneo não tem centro. Não há centro nessa superfície. Não, cuidado, não identifique com o centro da esfera que você está imaginando no espaço da transmissão. Pega só a superfície. Só a superfície. Na superfície, não há centro. Todos os pontos são absolutamente iguais. São homogeneamente distribuídos. Então, não é o conceito de explosão que a gente tem newtonianamente. Não existe essa explosão. Mais grave do que isso é que os físicos sempre tiveram horror do infinito. O infinito, que os matemáticos adoram, Cantor fez disso toda a vida dele, para os físicos é uma catástrofe total e absoluta. E a razão é óbvia, porque a física, antes de mais nada, é uma ciência observacional. Não adianta você ficar com teorias, você tem que olhar para o mundo. A física é a observação. E é por isso que a palavra infinito causa um arrepio, porque nenhum físico, ninguém, nenhum de nós, em qualquer ciência, pode medir uma quantidade infinita. Por quê? Porque nós somos quantidades finitas e toda observação é o resultado de uma observação finita no espaço e no tempo. Ou seja, quando o universo estivesse concentrado num ponto, significaria que a densidade de energia do universo era infinita. Outras quantidades também seriam infinitas. Quantidades essas que seriam, em princípio, observáveis. Se é infinita, eu não posso nunca observar. Então, se o universo tivesse tido um começo infinito, significa, tão simplesmente, que o universo que a gente vive não é racional, não admite uma compreensão racional completa pela ciência. E então eu perco meu emprego, vamos dizer assim. Por que não admite? Porque exatamente naquele momento onde todo o processo futuro supostamente estaria embutido, eu não poderia nunca, e jamais, não é questão simplesmente de técnicas melhores ou piores, jamais eu poderia observar esse momento. Ou seja, se por alguma razão o universo que a gente teve, que a gente existe, teve esse momento de Big Bang, e se ele for realmente identificado com essa singularidade, que é o termo técnico que se usa para aquele momento onde tudo estaria condensado e as quantidades físicas, densidade de energia, por exemplo, seria infinita, então é porque nós não podemos entender o universo de um modo racional, o que seria o fim daquela caminhada que começou lá com os astrônomos no século XV, XVI, até hoje, e que nós simplesmente ficaríamos à mercê de questões pequenas, mas nunca poderíamos entender, então, o universo. Como a função do físico é tentar entender tudo que existe, deixa eu só deixar bem claro, o físico, do meu ponto de vista, eu não consigo provar isso, nem ninguém consegue provar que eu estou errado, nunca, provavelmente, conseguirá explicar tudo que existe. Mas a função do físico, ou do cientista em geral, é tentar explicar tudo que existe. Essa é a nossa função, esse é o caminho que a gente faz. Consequentemente, a função do cientista nesse universo Big Bang, identificado com o começo, há uns poucos bilhões de anos, esses bilhões de anos tem a ver com o fato, eu posso fazer um gráfico. Eu não vou botar nenhuma equação, mas gráfico eu acho que eu posso fazer. Então, significaria, basicamente,
que o volume total do universo... eu comecei pelo final, então vamos passar para o outro. O volume total do universo, aqui está o tempo, aqui está o volume, teria tido um começo, não dá para enxergar aí atrás? Seria zero nesse ponto, e nós estamos aqui. E isso daqui é alguns poucos bilhões de anos, que é muita quantidade para a gente, mas, na verdade, são poucos bilhões de anos. Então, ou seja, em alguns bilhões de anos, o universo teria tido um começo singular, mas daqui eu não posso explicar nada. Essa é a situação do Big Bang estrito sensu. Já o Big Bang, no sentido que os astrofísicos usam no cotidiano, nas suas investigações, não identificam com isso daqui, e a história é totalmente diferente. Só para dar um exemplo de como poderia ser diferente, vários cenários nos últimos 20 anos estão sendo propostos e estão sendo investigados, e alguns deles certamente serão ou não comprovados pela observação nos próximos anos. Já temos vários satélites, inclusive o Planck, voando nos próximos anos. Argumenta que o universo, na verdade, é um processo que teve uma fase anterior de colapso, atingiu um mínimo que pode ser muito próximo desse ponto zero e começou depois uma fase de expansão. Então, olha só que coisa interessante. Aquilo que a física big banguista excluiria qualquer pensamento racional, ou seja, qualquer modo de entender o universo além do Big Bang, se transformou imediatamente em dois problemas novos. Quais são os problemas? Por que colapsou e por que parou de colapsar e transformou o colapso em expansão? É assim que a física funciona. Ou seja, um problema que era totalmente irrelevante para a física, no sentido que nós não poderíamos nunca atacar o problema se houvesse realmente uma singularidade nesse ponto, se o volume realmente fosse zero, se o começo do universo, como se diz aí fora, fosse realmente o Big Bang, nós não teríamos possibilidade de entender o universo em todos os seus aspectos. Mas, nesse cenário, esse cenário daqui, basicamente, não é único. São vários cenários, como também o Big Bang também são vários cenários. Isso não importa, são detalhes que não importam para a gente. O que importa para a gente é que nós temos, de um lado, a ideia de que o universo é um processo. Não houve, nem nunca vai haver, nenhuma observação deste ponto singular, caso ele exista. Nunca. Caso ele exista. Então, mas espera aí, que história é essa que você está contando aí? Eu ouço em todo lugar. Os físicos mesmo dizem que o Big Bang foi... A história é longa, eu descrevo, isso não é propaganda não, Agostinho, mas no livro eu descrevo, aqui não vou ter tempo, é que lá nos anos 60 aconteceu uma série de questões. E uma delas é que deu o toque final para montar uma ideologia a partir do qual se montou o cenário do Big Bang com uma inevitabilidade. Como foi isso? Quando alguns... eu diria cosmólogos, porque eram matemáticos, físicos e astrofísicos, criaram uma tentativa de reduzir a cosmologia a uma estrutura lógica. Assim como, lá no começo do século XX, o Alfred North Whitehead e o Bertrand Russell fizeram uma tentativa de mostrar, em parte sucedida, bem sucedida em parte, que a matemática nada mais era do que uma aplicação, uma estruturação da lógica. Ou seja, eles axiomatizaram a matemática toda inteira. Essa era a ideia. E, nos anos 60, os ingleses, porque todos eles eram ingleses, da escola de Oxford, tentaram mostrar como se pode axiomatizar a cosmologia, ou seja, montar um cenário matemático ideal, a partir do qual, com algumas poucas observações, você poderia descrever se haveria ou não um momento de singularidade, é o termo técnico, um momento em que tudo que existe estaria concentrado num ponto. Eu estou simplificando demais a questão, mas acho que eu preciso simplificar. Mas, basicamente, sem nenhuma coisa errada, digamos assim, mas simplificadamente, o que eles tentaram mostrar, eles montaram um teorema matemático, argumentando que se certas condições
fossem satisfeitas, então esse momento de singularidade seria inevitável. Está claro? Não importa qual é o teorema, mas o teorema matemático eles mostraram que, sob certas condições, esse ponto singular, onde todo o volume estaria concentrado, é inevitável. Ora, um teorema não é o gosto freguês. Ou ele está certo ou está errado. E o teorema dele está certo. Então, a partir daí, montou-se toda uma ideologia, isso aconteceu no final dos anos 60, e desde então montou-se toda uma ideologia mostrando que era inevitável a existência de uma singularidade, chamada singularidade primordial, a partir do qual, como se for uma explosão, o universo teria começado. Ora, o ponto, e aí chegamos à ideia do que aconteceu recentemente, quando os físicos, os astrônomos mostraram que o universo é um processo não só em expansão, como ainda por cima parece estar acelerado. Ou seja, isso é estranho, e vocês vão compreender comigo por que é estranho. Olha só, a gravitação é só atrativa. Já é estranho que o universo esteja em expansão, já que eu digo, e vocês disseram e aceitaram, que o único processo no universo capaz de explicar essa expansão é a gravitação. Já é estranho que a gravitação tenha produzido um processo em que, aparentemente, é uma repulsão. Tá bom, vamos aceitar porque isso pode ser condições iniciais. Mas agora você está me dizendo, e a observação dos últimos 10 anos, 15 anos, mostrou que não somente é um processo de expansão, como está acelerado. Aí já é demais. Está acelerado significa que a ação da matéria e da energia que está lá dentro, ao invés de estar puxando para segurar essa expansão, está empurrando para fora, como se fosse repulsão. Daí, como os astrônomos, os astrofísicos, cosmólogos, físicos, não entendiam isso, criou-se uma imagem mental sobre a existência de novas formas de energia no universo, chamada energia escura. E é isso que você ouve quando se diz há energia escura no universo, e os físicos não sabem a matéria que existe no universo, porque nós não sabemos sequer o que é essa energia escura. Eu não estou entrando nesse detalhe. O que é importante aqui para nós, nisso, é que as condições pelas quais o universo está sendo acelerado, está dando para acompanhar isso? Está complicado? As condições pelas quais o universo está sendo acelerado são as mesmas condições que produzem que evitam a singularidade inicial. Ou seja, vou repetir, as condições pelas quais o universo está acelerado violam aqueles teoremas de singularidade que os ingleses tinham mostrado nos anos 60. Ou seja, por razões totalmente diferentes, os cosmólogos hoje em dia estão voltando a pensar que talvez no nosso universo, embora os teoremas sejam verdade, é um teorema, não tem essa história de é verdade ou falso. Ou o teorema está verdadeiro ou não é. O problema está que as condições pelas quais esses teoremas seriam aplicáveis ao nosso universo, tudo indica que não são realmente aplicáveis no nosso universo. Consequentemente, a ideia alternativa ao Big Bang passou a ser importante e passou a ser considerada como sendo a boa ideia para examinar o que teria acontecido nesse momento. Está claro isso? Então, por um lado, está dando para entender, espero eu, por que a comunidade dos físicos aceitou a imagem do Big Bang. Esquece essa bobagem de explosão, mas a ideia do Big Bang, que o universo todo tinha sido extremamente condensado num ponto. Por que foi isso? Porque tinha a sustentá-lo ideologicamente um belíssimo teorema matemático que dizia que certas condições sendo satisfeitas, a singularidade, esse começo singular, era inevitável. Mas, por outro lado, 40 anos depois, se mostrou que as condições de aplicação do teorema não se aplicam ao nosso universo. Consequentemente, a conclusão do teorema não segue. Consequentemente, não é verdade que a força gravitacional descrita por Einstein tenha necessariamente que ter uma singularidade inicial. Está claro isso?
esse é o ponto que eu gostaria de voltar algum dia depois a discutir com vocês. Hoje não vai dar mais tempo, porque, claro está, o gostoso da história é a continuação. O que colapsou e por que parou de colapsar? Mas antes é preciso destruir, ou pelo menos minimizar, a péssima influência de anos e anos, na verdade mais de 40 anos, e de TV Globo, e etc., a revista Veja, em cima de nós todos, pobres coitados, de que o Big Bang teria sido mostrado pelos cientistas como sendo o começo do mundo. Balela. Bobagem, desculpe dizer. Balela. Não foi demonstrado nada disso. Mas, de novo, eu insisto em dizer que a conexão, o termo Big Bang, se significa que foi extremamente condensado, isso está correto. Isso é observação. Não tem dúvida sobre isso. O outro é ideologia. Não tem nada a ver. Como essa ideologia passou para a comunidade, isso não é problema meu, é problema da sociologia científica. Se tiver um sociólogo, ele que discuta isso, não é meu problema. Então, só querendo mostrar a vocês um cenário da cosmologia que, de repente, era fechada. A cosmologia começou com o Big Bang, quase uma religião. Não tem nada contra a religião, isso é outra história. Mas, na física, a gente não pode... porque já aconteceu isso agora eu vou falar um pouquinho para os físicos. Os físicos sabem que havia um problema semelhante no eletromagnetismo. Quando, lá no começo do século XX, os físicos começaram, um pouquinho antes da famosa mecânica quântica aparecer, havia um problema com o elétron. O elétron é uma particulinha que tem a propriedade de ser extremamente estável, é altamente estável. E ele tem carga. E esse elétron cria um campo eletromagnético. E toda a pergunta era o que acontece com o campo eletromagnético do elétron sobre ele mesmo. E aí você descobria duas coisas. Se o elétron fosse uma bolinha, problemas. Ele não podia ser tão estável quanto é, por várias razões. Mas se ele fosse um ponto, problema, porque ao longo da linha de universo, ou seja, ao longo da sua história, ele seria singular, o campo seria infinito. Mário Schember, Leite Lopes, Dirac, várias pessoas estudaram isso classicamente. Mas, do ponto de vista, o que a história mostrou é que esse problema foi transcendido. Por quê? Porque se disse assim, mas você está fazendo a pergunta errada. Você não pode ter um elétron só no mundo. O elétron tem o que a gente chama de circunstância, já que os argentinos estão dominando o cenário da... Ou seja, o elétron, na verdade, tem o mundo onde ele está, o environnement, o mundo onde ele está. E quando você leva em conta esse mundo, essa singularidade ao longo da linha do universo deve desaparecer. Só que essa solução não pode se aplicar ao universo. Por quê? Porque, supostamente, o universo é único. Vamos com calma com multi-universos, né? Por enquanto, nós temos um só universo, é esse conceito que a gente tem que estudar. Então, não pode imaginar o universo embebido numa estrutura maior. Quer dizer, poder pode, só que isso não tem nada a ver com física. Então, na verdade, essa solução desse problema foi feita de uma outra maneira. Mas o problema existia já. Ou seja, os físicos têm horror ao infinito. E é por isso que causa espanto quando você olha para trás e vê os 40 anos, porque não é qualquer pessoa ingênua que falou isso. Quem botou, na verdade, na moda, nos anos 60, a ideia do Big Bang, foi um dos maiores físicos de partículas, Steven Weinberg, prêmio Nobel, inclusive. E ele escreveu um livrinho chamado Os 3 Primeiros Minutos. Nesse livrinho, ele fala uma coisa fantástica, ele diz assim: o que a radiação de fundo, que provava que o universo era um processo em expansão, está demonstrando, dizia ele, é que nós devemos levar a sério a ideia de que o universo teve um começo há uns poucos bilhões de anos. Caramba, essa frase soou assim porque não era uma pessoa ingênua que estava falando, era uma pessoa extremamente competente. Frases desse tipo e outras, muitas, não foi só ele, claro está, muitas outras, passaram para a mídia, porque o jornalista vai lá e entrevista o Weinberg. O Weinberg vai dizer o quê? Bom, esse camarada não entende nada de física, eu vou simplificar aqui. E digo, o universo começou com uma explosão e acabou. Na verdade, é mais simples.
é mais simples para os físicos, para os cosmólogos, dizerem, olha, tudo começou com uma explosão, mas não me interessa muito o que aconteceu aqui, esquece isso, vamos falar do que aconteceu depois dessa explosão. Aí começa toda uma história razoável, porque a física sabe descrever muito bem o que acontece depois dessa explosão. Então, a explosão está fora do contexto. Mas, na verdade, essa é a questão que nos interessa particularmente aqui, quando você está querendo descrever uma história completa do universo. E essa é a função do cosmólogo. Então, eu só queria deixar claro para vocês que, hoje em dia, a cosmologia é não somente uma questão trivial de ver qual é a quantidade de matéria que tem no mundo, ou coisa parecida, mas é uma questão que está lidando com conceitos, que está mexendo muito com todos os conceitos que a gente tem ao longo da física. Ao examinar o processo que deu origem a esse colapso, ao examinar por que esse colapso foi invertido, você tem toda uma nova física por trás, e essa nova física se baseia no que está acontecendo nos dias de hoje na física, ou seja, a aplicação do que acontece na nossa vizinhança ao universo como um todo. E a coerência dessas leis, quer dizer, na verdade, a cosmologia, ela demonstra, sim ou não, a coerência total das leis da física. Ou seja, será possível que a gente pode realmente montar um cenário completo do universo que não pare na ideia de uma singularidade? Você diz, mas espera aí, você está me propondo uma coisa mais catastrófica ainda, você está pondo isso aqui para o infinito? Você está pondo isso aí para um tempo lá no infinito passado? Bom, isso é uma questão para o próximo seminário. Eu terminaria aqui. Ok. Então, abrimos para a sessão de perguntas. Você disse que tem alguns satélites, alguns experimentos que eles vão fazer que podem provar essa modelo desse universo que deixou de expandir, depois expandiu de novo. Eu não entendi. Você falou que alguns satélites podiam provar, mas você não tocou de novo no assunto? Bom, essa é uma questão técnica. Na verdade, o que distingue, basicamente, se houve ou não um momento de passagem de uma fase anterior a uma fase posterior, ou Big Bang, são as estruturas que a gente observa no universo. Porque, veja, embora eu tenha dito que o universo é uma estrutura homogênea, a gente sabe que não é. Aqui, por exemplo, não é homogêneo. Então, em certas escalas, há inhomogeneidade. A Terra, o Sistema Solar, as dimensões para que se pense homogêneo o espaço é muito grande. Então, na verdade, em cima dessa estrutura homogênea, aparecem pequenas flutuações, perturbações. Essas perturbações vão ser aquilo que a gente chama de galáxias, ou estrelas, ou coisa parecida. Ora, isso, supostamente, é consequência de o que aconteceu lá no passado. E, observando hoje a distribuição dessas galáxias, a gente pode ter uma ideia bem clara do se houve ou não esse tipo de processo ou esse tipo de processo. Ou seja, a decisão entre os dois não é uma questão de gosto, é uma questão de observação. E isso faz parte do jogo da física, o tempo todo. Professor, eu entendo que a singularidade é impensável. Mas, por um outro lado, a segunda opção também não é impensável? Veja você, como eu respondi para ele, não é uma questão de gosto. Pode ser que seja tão desagradável ter um universo um tempo para trás infinito quanto um tempo finito. Não é questão de gosto. O que eu estou querendo dizer é que nós temos que decidir entre um e o outro através do processo que foi sempre o processo que a gente usou na física. Ou seja, observação. Claro está que a observação pode não ser direta, mas, como a gente comentou, pode ser indireta, através de processos que a gente observa no universo, que são as estruturas, as galáxias, essas coisas todas. Então, essas duas vão dizer que houve ou não uma fase colapsante. Pode ser que a estrutura, no final, não seja essa, mas vamos saber o que aconteceu aqui nessa região. Ou seja, vamos saber se houve um colapso inicial ou se, na verdade, nunca houve esse colapso e o universo sempre expandiu. Essa decisão entre esses dois processos, isso faz parte do jogo científico.
Não é ideologia, é observação. E isso a gente vai, provavelmente, nessa década que vai entrar, nós vamos poder responder essa pergunta. Novello, nesse cenário que você está descrevendo... Mas são físicos que estão perguntando, isso é perigoso. Eu preferiria que não fossem físicos, primeiro. Eu não sou porque da são área. físicos, vai ficar muito técnico. Seguramente vou perguntar bobagem, porque não sou da área. Mas Quando diz perguntar bobagem assim, vem pergunta que ninguém consegue responder. Diga lá. Eu vejo o seguinte inconveniente. Maravilha deixar de lado a singularidade, se passa perto dela. Só que tem o seguinte problema. Quando do lado direito desse gráfico, o universo em que nós vivemos agora, vale a segunda lei da termodinâmica. E para ser válida a segunda lei da termodinâmica, significa que o universo perto da quase singularidade tinha uma entropia muito baixa. Entretanto, do outro lado esquerdo, você tem um quase colapso, um quase Big Crunch, onde a entropia vai quase para infinito. Não. Então, não. eu queria que você explicasse. Mas isso é uma questão técnica, eu não vou responder agora, podemos responder depois. Na verdade, a história é muito mais complicada do que pode parecer. Nós não sabemos sequer se essa configuração pode se aplicar às leis da termodinâmica convencionais no equilíbrio. Muito provavelmente vamos ter que ter uma estrutura termodinâmica fora do equilíbrio. Ademais, o processo que está em jogo aqui é um processo gravitacional que a gente não sabe como fica alterado quando você tem a estrutura termodinâmica. Uma terceira questão que aparece é que aqui você tem matéria sob diferentes formas. Aqui pode não ter matéria do jeito que a gente convencionalmente está entendendo. Por quê? Porque exatamente, dependendo do modelo, do cenário, pode ter estruturas que a gente não chamaria aqui de matéria, puro campo gravitacional, no qual a estrutura termodinâmica teria uma outra análise e, na verdade, a matéria seria construída, talvez, aqui. Mas são detalhes muito técnicos que eu acho que não vale a pena, inclusive porque esses detalhes técnicos estão longe de ser completamente decidido por uma approach ou por outro. Na verdade, nós não sabemos nada sobre o que aconteceria aqui. Na verdade, diferentes modelos podem ter matérias de diferentes configurações. Talvez nem matéria, só puro campo gravitacional. Então, pontos simétricos com relação ao eixo vertical corresponderiam eventualmente a universos diferentes. Não há essa simetria, na verdade, entende? Quer dizer, na verdade, Então, embora esteja assim, uma estrutura altamente simétrica aqui, isso é só uma aparência, um blá, 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 que, na verdade, a estrutura aqui é muito mais sofisticada do que está aqui. Bom, muito mais sofisticada. Por exemplo, se você quer entrar nesse detalhe, por exemplo, você pode imaginar configurações desse tipo. Ou seja, isso é pura especulação. Nós não temos direito de fazer isso agora. Mas isso responderia a qualquer questão envolvendo a simetria ou assimetria. Mas eu não acho que esse lugar seja o lugar para isso. Então, eu não sou físico, eu sou biólogo e muito curioso nessa parte da origem do universo. Então, acho que eu vou fazer uma pergunta, eu acho que meio errada, porque é de conhecimentos que eu adquiri vendo reportagens, vendo documentários na TV e tudo mais. Em relação ao espaço-tempo e à origem do universo, ele tende a ser cíclico, partindo do ponto que você tem, partindo das 3 dimensões, ele se expandindo do ponto original, quer dizer, a matéria se expandindo do ponto original e entre elas, pela homogeneidade que o senhor explicou, e convergindo depois para um ponto novamente. Quer dizer, ela sai de um ponto original, se expande e depois volta ao ponto original. Ou sim ou não. Na verdade, seria a retração original. 2 coisas podem acontecer. Você pode ter um processo onde você tem um universo extremamente condensado. Vamos só falar da parte à direita do ponto zero. Extremamente condensado. Esse universo expande e poderia acontecer de ele voltar a colapsar. Ou poderá acontecer de ele expandir indefinidamente. Tá certo? Então, não tem a possibilidade do espaço ser curvo.
O fato dele ser Não, o curvo... espaço sempre é curvo. Quer dizer, na verdade, a estrutura do espaço, esse espaço que a gente está falando, ele é, tecnicamente falando, curvo. Quer dizer, na verdade, é exatamente a curvatura que dá a sensação de interação gravitacional. É a curvatura do espaço, exatamente. E nessa divisão daqui, eu estou imaginando que o que a gente chama de tempo aqui, isso é um outro problema que, obviamente, não é o caso da gente discutir, mas como tem diferentes tempos, a gente está falando de um só tempo, como se fosse possível fatiar o mundo como mil folhas, um doce de 1000 folhas, T1, T2, e aqui seria... Então, o espaço seria essa linha daqui, diferentes tempos. Isso, obviamente, a gente já acabou de falar ainda há pouquinho que o tic-tac do relógio é diferente para diferentes observadores. Então, essa estrutura daqui é um modo simples de descrever o universo, e não é o único, mas é esse que a gente está discutindo. É esse universo aqui. Então, na verdade, é esse tempo global, cósmico, que a gente está descrevendo o espaço. Mas essa estrutura daqui, a estrutura espaço-tempo junta, é uma estrutura que representa essa folha de papel, é uma estrutura curva. É difícil imaginar como se fosse uma superfície. Só isso. Então, é verdade que é possível que o universo... Se você, há 15 anos atrás, a grande questão da cosmologia era saber exatamente se o universo tinha matéria suficiente para impedir a expansão indefinida ou se ele tinha matéria suficiente aí dentro para fazer com que essa expansão parasse e começasse o processo de colapso. Tá certo? Mas hoje a situação é totalmente diferente por causa da aceleração. Obrigado. Os cosmólogos eles já estudaram, já fizeram uma comparação entre o modelo da criação do universo com os buracos negros. No caso, o buraco negro ele vai adquirindo tanta densidade que ele vai fica num ponto tão pequeno e depois o que acontece com o buraco negro? Ele se expande novamente? Tecnicamente falando, sim. Sim, existe uma analogia muito grande entre esse universo do Friedman e um buraco negro. Tecnicamente, sim, é possível. Há uma analogia muito grande. A história é um pouco sofisticada, mas é possível. Boa noite, professor. Hoje o senhor está tendo a satisfação de proferir palestra aqui para a 38ª universidade no ranking mundial, né? A minha área é a área médica. E eu vejo que a medicina ela evoluiu um pouco a partir do momento em que alguns aparatos foram desenvolvidos e puderam capacitar a capacidade diagnóstica. Por exemplo, microscópios. Há tempos atrás não existia isso, então tudo era um certo curandeirismo. Hoje, microscópio de varredura consegue identificar rapidamente qualquer tipo de vírus, né? O senhor falou dos objetos que hoje estão indo ao hiperespaço para poder conceituar o nosso universo. O senhor disse que o nosso universo é único. Entendo isso como sendo uma singularidade. Um autor, Mikio Kaku, entende que nós temos 10 elevado a 500 universos. Isso ele escreve no seu livro O Hiperespaço. Que tipo de objeto nós devemos desenvolver e trabalhar melhor para poder acelerar esse tipo de pesquisa, né? Tudo aquilo que está sendo apresentado parece até, de certa forma, vago, porque nós continuamos no nosso conceito de um mundo muito restrito, não é? O nosso tempo relativo àquilo que o senhor acabou de bem definir. Caio, logo existo. O que deve ser feito para que isso melhore? Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas veja você, a ideia que a gente está tendo na cosmologia é de que nós vamos tentar usar todo o aparatos que a ciência permite, que foi descoberto na Terra e na nossa vizinhança, tentando empurrar até onde for possível essas leis e teorias para tentar montar um cenário capaz de explicar as observações que a gente tem. Há muita coisa a ser feita. Na verdade, a cosmologia
na época lá dos anos 20, do Einstein, era altamente especulativa e ela deixou de ser nos últimos 30 ou 40 anos. Há muita coisa ainda a gente entender. Para começar a especular, por exemplo, eu fui levado, contra a minha vontade, de imaginar que não havia somente uma estrutura desse tipo. Ainda há pouquinho eu falei, podia acontecer estruturas dessa forma. Mas isso não faz parte ainda do jogo científico. Por quê? Porque nós ainda sequer observamos que houve essa fase anterior. Então, não tem o direito, embora haja uma aplicação das teorias modernas da relatividade geral, que pode permitir esse tipo de configuração. Então, isso é uma possibilidade. Não é uma identificação com o nosso universo. Isso é possível de acontecer. Então, há muitas coisas que são possíveis de acontecer dentro das teorias que a gente conhece. E eu acho que a gente não deve ainda pensar em coisas que a gente está longe de ser observacionalmente comprovada ou não. Então, a ideia de universo ainda é a ideia que a gente não conseguiu escapar dela para sair disso. Se ela é extremamente pequena como conceito, isso certamente as contradições internas que essa ideia de universo único possui, vai apresentar. Assim como, por exemplo, na teoria do elétron. O elétron isolado era uma ideia que, em princípio, era possível. Depois se viu conta de que as dificuldades que ele traz são enormes e são artificiais. No nosso caso, nós vamos na outra direção. Nós temos um universo com essa quantidade incrível de objetos. E essa quantidade incrível de objetos, a gente ainda não conseguiu escrever totalmente as observações. Então, enquanto nós não conseguimos entender as observações, enquanto essas teorias não forem, digamos assim, comprovadamente por observações postas de lado, não há ainda território para ir além, não só desse universo, como de outras coisas. A melhor intenção seria investir em elementos de captação de frequência eletromagnética ou nessas partículas que permeiam o espaço? Na verdade, essa é uma questão técnica de novo. Eu vou responder. Vocês gostam, né? Porque ainda porque eu não quis responder, o pessoal lá reclamou. Então, eu vou responder tecnicamente ali. Na verdade, eu acho, pessoalmente, que o eletromagnetismo vai sofrer uma mudança radical nos próximos anos, graças à cosmologia, parecido com o que aconteceu lá no começo, quando se descobriu a junção da eletricidade com o magnetismo. Isso é uma razão, não é intuição, não é ideologia, é simplesmente o fato de que todas as interações eletromagnéticas que a gente descobriu hoje, até hoje, são feitas em territórios no qual a intensidade da interação gravitacional é muito fraca. E uma coisa que a gente consegue mostrar facilmente é que quando você tem intensidade gravitacional muito forte, outros modos de interação entre os próprios campos em questão são excitados. Ou seja, a eletrodinâmica deixa de ser linear. Então, você entra num território, embora haja eletrodinâmica não linear em vários processos que a gente conhece. Aqui nesse laboratório se faz processos não lineares de eletrodinâmica. Mas, na verdade, eu estou falando de uma outra estrutura envolvendo, não esse tipo de eletrodinâmica não linear, mas envolvendo campos gravitacionais intensos. Nós estamos apenas começando a examinar isso. Nós, quer dizer, os físicos. A ideia toda, então, seria a gente tentar aprender sobre aquele primeiro instante, ou pelo menos o instante em que o universo passa a voltar a expandir. Voltar, se ele estava antes. Passa a se expandir. Na verdade, essa não é uma questão, porque a maior parte dos colegas astrofísicos não consideram sequer esse um problema relevante. Okay. A maior parte das pessoas... Não, relevante é, por exemplo, a abundância dos elementos químicos que tem no universo. Isso a gente pode explicar. Basta que você tenha um universo extremamente condensado. Então, várias questões. Mas, obviamente, é a mesma questão de eu procurar uma moedinha aqui debaixo dessa luz, sabendo que ela caiu ali atrás. Entende?
Claro que é importante você fazer, mas eu estou só dizendo que, do jeito que você colocou, dava a impressão de que é só essa questão. Não é. Essa é a questão que a gente está discutindo aqui hoje. E parece que é uma questão que diz respeito a toda a sociedade, porque, ao longo da história, os homens, através de religiões ou de mitos, sempre fizeram uma cosmogonia. Sempre se perguntaram, nunca nenhuma civilização, em qualquer lugar, ao longo da história, conseguiu se construir como civilização, como sociedade, sem uma cosmogonia. E, ao longo do século XX, os cientistas tiveram e têm os instrumentos para fazer um outro modo de cosmogonia, diferente daquelas, nem melhor nem pior, mas diferente, que é o método científico. E, nesse método científico, nós estamos produzindo um cenário para o universo inteiro. É isso que a gente está tratando. Então, eu acho que a questão primordial nessa cosmologia, que tem uma tendência a discutir todo o que existe, é, afinal de contas, isso começou realmente há uns poucos bilhões de anos ou não? Essa é a questão que eu estou levantando aqui para a gente discutir. Não era bem sobre isso, mas a questão de eu querer saber sobre o passado. Porque eu gostaria de... A pergunta em si é, para eu conseguir medidas que me falem, me deem informação sobre o passado, a única forma que eu tenho é ter um modelo, obter medidas do momento atual e verificar se a extrapolação para o passado vai ou não de encontro com esse modelo. Existe alguma outra forma? Porque me dá a impressão, inclusive com aquela história do teorema inglês, que você verifica que as hipóteses não são satisfeitas, o fato de ser acelerado e tudo mais, e esse é um caso exemplo do que eu estou falando. Existe outra forma? Não, exatamente essa questão. Vamos chamar essa frase que você colocou de problema de Cauchy. Nome. Um nome. Tá certo? Ou seja, eu dou uma série de... O que ele está falando é... Os físicos dizem, montam um cenário no qual, num dado momento de tempo, eu faço observações. Depois, essas observações, eu propago elas, idealmente, com uma teoria, e chego a outros resultados, e aí eu vou para a observação e tento verificar se aquela teoria, a partir daqueles dados iniciais, realmente descreveu o que eu observo agora ou não. Esse é um modo simples e é um modo convencional da gente produzir uma explicação, uma teoria, uma racionalização dos fenômenos. E é exatamente por isso que o Big Bang cria problemas. Por quê? Porque essa superfície de dados iniciais, esse tempo t inicial, t igual a zero, aqui nesse tempo igual a zero, eu não poderia fazer um problema de Cauchy. Eu não poderia obter dados a partir dos quais eu tenho já a teoria, que é a teoria da gravitação do Einstein. A partir daqueles dados iniciais, eu propagaria para o futuro. E é por isso que o Big Bang tem um problema de princípio, que é aquilo que a gente começou a discutir ainda há pouco. Com relação à questão da termodinâmica, né, eu vejo assim que muitas das coisas que tem como a física, não, a lei da termodinâmica diz que isso é impossível, ou isso é aquilo. Por exemplo, falar em moto perpétuo, né, vamos ser louco aqui. Então, falar moto perpétua é impossível porque a lei da termodinâmica diz que é impossível. É possível, através desses estudos, criar uma outra teoria, alguma coisa assim, que quebre essas leis que a gente conhece como física hoje, que vamos dizer, renove a física, alguma coisa desse tipo? Chegar a um ponto desse? Não sei se eu fui claro na pergunta. Olha, isso é uma questão técnica, eu posso dar só uma ideia. Na teoria dos buracos negros, por várias razões, os físicos envolvidos nisso acharam que a estrutura da termodinâmica devia ser modificada através dos processos gravitacionais. Ou seja, uma segunda lei da termodinâmica, um pouco mais sofisticada, deveria aparecer. Mas isso, até o momento de hoje, não há absolutamente nenhuma comprovação observacional, experimental, de que seja verdade. Por exemplo, a ideia de que um buraco negro possa ter uma temperatura e que essa estrutura possa emitir radiação, contrariamente ao que eu acabei de falar ainda há pouquinho, segundo o qual o campo gravitacional é tão intenso que um buraco negro puxa de volta qualquer coisa que sai de lá,
foi elaborada nos últimos 30 anos. Mas não houve, até hoje, nenhuma observação sobre esse processo. Se houver, então, cai por terra uma série de processos e certamente teria que ser examinado de novo essa estudo de termodinâmica em conluio com a gravitação, certamente. Então você acredita que é possível, assim, porque você disse que em pouco tempo, muitas coisas que você disse aqui vai ser possível ser provado. Então, em pouco tempo, possivelmente, nós teremos uma revolução na ciência em nível... Não, veja, eu me referia à comprovação simplesmente ao fato de se houve ou não houve um momento anterior, porque isso daqui, observacionalmente, a estrutura que segue de um universo com uma singularidade ou de um universo que tem uma estrutura colapsante anterior, é capaz de dar situações que a gente, daqui a muito pouco tempo, pode observar. A gente ia poder dizer, olha, aparentemente, sim ou não. Isso é um fato. Agora, as outras situações, estamos longe ainda de... Mas o que a cosmologia está mostrando é que a física, ela usou o método convencional, que a gente sempre fez nos últimos 400 anos. Qual seja, eu pego uma observação, eu tenho uma teoria e extrapolo isso para todos os processos semelhantes. É normal isso. Mesmo em circunstâncias que eu nunca observei, e eu digo, não, a lei é aquela. Por quê? Porque cada vez que eu uso essa lei, o resultado não é contraditório com a observação. Isso me dá certeza de que eu posso usar essa lei, que eu, embora tenha feito ela em circunstâncias muito especiais, posso usar em circunstâncias muito diferentes daquelas que eu observei. Isso é possível. Mas isso não significa que seja uma verdade, sempre. A cosmologia está criando cenários onde isso pode não ser muito verdade, mas ainda não temos uma contradição, a não ser em certas circunstâncias, mas não gostaria de voltar a isso agora. Professor, o senhor falou em determinado momento que o universo está se expandindo e as galáxias estariam se afastando de forma uniforme. Eu queria saber se isso também é válido para os planetas dentro dos sistemas, se eles estariam se afastando da estrela em qual eles giram e se afastando entre si. Na verdade, a história é um pouco diferente, porque o que a gente chama... Porque, veja, nós temos a Terra, o Sol, aqui nós temos os nossos planetas, nós temos a nossa galáxia e temos outras galáxias. Na verdade, claro está, tudo isso é altamente não homogêneo. Claro, você tem... O que quer dizer homogêneo? Quer dizer, stricto sensu, que a densidade, por exemplo, da matéria que existe em cada uma região do universo é a mesma. A gente está vendo que não é, porque você tem essas estruturas, tem diferentes configurações. Então, o que se diz, na verdade, quando a gente fala de homogeneidade? A gente fala, na verdade, de um objeto extremamente grande, contendo um número extraordinariamente grande de estruturas. Então, na verdade, por isso que a cosmologia, ela fala de um raio que é 10 elevado a 28 centímetros. 10 e 28 zeros. Essas seriam, mais ou menos, as dimensões da cosmologia. O que acontece nessa estrutura, certamente é insignificante. Por exemplo, a gente viu, o universo varia com o tempo. Mas, caramba, desde que eu vi aqui, como dizia no filme do Woody Allen, a minha rua não está expandindo. O universo está expandindo. O que quer dizer exatamente isso? Quer dizer que a expansão acontece em dimensões extraordinariamente grandes, comparadas com as dimensões que a gente tem chamada no nosso cotidiano, mesmo no nosso sistema solar. Então, não há nenhum efeito cósmico, cosmológico, no nosso sistema solar. Naquele livro, Uma Breve História do Tempo... Qual livro? Uma Breve História do Tempo, do sim. Hawking. Uhum. Ele conta uma passagem bastante interessante, entre outras várias, mas um pouco antes de 70, a Igreja organizou uma conferência para estudar a teoria do Big Bang. E, depois da conferência, os cientistas teriam uma audiência com o Papa, uma audiência breve. Pio XII.
E nesta audiência, o Papa recebe bem a teoria, mas alerta que ninguém poderia questionar o momento da explosão e nem o que ocorreu antes, enquanto que o Hawking diz que está com todos os detalhes para dizer que possivelmente não houve nenhuma explosão, como você mencionou no início. E você estava nesse ambiente no começo dos anos 70, pela introdução que foi feita. Imagino que deve ter sido uma experiência fantástica. Então, eu tenho algumas perguntas. Na verdade, nós estávamos no mesmo grupo, porque todo esse grupo, Hawking, Penrose, Hindler, eu era estudante nessa época, todos eles estavam no guarda-chuva do Dennis Sciama, que era, na verdade, o grande astrofísico que deu origem ao grupo de Oxford. Pois bem, e o Hawking, então, coloca nesse livro que o que poderia impedir essa explosão inicial seriam as leis da mecânica quântica se fundindo com a relatividade geral. Então, a primeira pergunta, talvez técnica, é: ainda se acredita que essa fusão é realmente, de fato, o caminho para impedir esta explosão inicial? Deixa só essa questão. Primeiro, a resposta é não. E vários físicos brasileiros, inclusive, mostraram que quando você põe processos quânticos, embora mesmo não completamente resolvida, porque o processo quântico da gravitação é uma outra história ainda não totalmente resolvida, mas quando você casa um pouquinho a gravitação com um processo quântico, você pode ter modelos com singularidade e pode ter modelos sem singularidade, mostrando que o problema não é simplesmente a passagem para a quantização. Repara que quando você quantizou o elétron, você não resolveu o problema da singularidade. Por causa do princípio de incerteza, você simplesmente transcendeu o problema deixou de existir. E a outra pergunta: você tem conhecimento de como a igreja está vendo esses últimos resultados? Veja você, eu estava numa reunião no ICRANET, na verdade, onde nós temos cooperação, como falou Agostinho, em Pescara, que fica na Itália, no Adriático. E nessa reunião, alguém me mostrou um texto que tinha saído no Osservatório Romano, que é de um responsável, exatamente o diretor do jornal do Observatório Romano, falando sobre a seguinte frase. Isso foi em 2008 e saiu publicado em 2009, ou seja, não é uma coisa de 50 anos atrás com o Papa, é uma coisa atual. E ele disse a seguinte frase, está lá no Observatório Romano, e eu cito nesse livro, textualmente. A frase diz mais ou menos o seguinte, que a Igreja considera a teoria do Big Bang como sendo a boa explicação científica do universo. Por curiosa coincidência, nessa comissão que eu estava lá em Pescara, esse rapaz representava o Vaticano, porque eram 4 países, o Vaticano, a Itália, a Armênia e o Brasil. E eu representava o Brasil. E ele estava lá. E eu disse para ele, escuta, eu achei extremamente desagradável você ter dito isso, aí eu expliquei as razões que eu falei aqui. Ele disse, eu sei, mas, na verdade, eu fui muito criticado depois desse comentário. Vamos separar a igreja da cosmologia ou da ciência em geral. Eu digo, bom, é isso que a gente deve fazer o tempo todo. Então, na verdade, essa opinião pessoal dele, não tem nada a ver com o que a gente está discutindo aqui. Nada. E a última pergunta, não é para ser levado tão a sério, mas antes eu gostaria de agradecer a sua presença aqui pela palestra tão esclarecedora e até mesmo me poupar uma aula hoje, porque a maioria dos meus estudantes estão aqui atrás assistindo a sua palestra. Mas a pergunta é, por que nós deveríamos comprar o seu livro? Não entendi. Por que nós deveríamos comprar o seu livro? Não deve, não tem razão nenhuma para comprar um livro. Agora, você lê o livro do Hawking, né? O livro do Hawking, ele, embora tenha frases desse tipo,
ele foi a pessoa que colocou mais na mídia internacional a ideia do Big Bang como o começo de tudo. Ele foi a pessoa que criou um preconceito incrível contra a possibilidade de volta ao passado que existe na realidade geral. Não na Terra, a gente sabe muito bem que na Terra, e a gente sabe as razões pelas quais, argumentando através de princípios que a gente não precisa. Nesse livro, eu simplesmente comento sobre esse cenário que eu acabei de mostrar, que tem sido discutido no começo por 3 grupos, brasileiros do CBPF, russos do Instituto Landau e físicos da Universidade de Lyon, mas que hoje em dia se propagou, de uma certa maneira, para um grupo bem maior, e você tem hoje pessoas em vários lugares, na França, particularmente em Paris, e nos Estados Unidos, na Califórnia, que estão examinando alternativas a esse processo, com uma comunidade extremamente atuante. Só por isso. Com este LHC que foi criado lá na fronteira da França com a... Não entendi. O quê? O LHC? Na França com a Suíça. Pode realmente dar esse instante inicial ou é perda de tempo? Veja você. Os físicos de altas energias, eles precisam exatamente disso, altas energias. Durante os anos 80, havia um problema técnico complicadíssimo e que, no entanto, tinha uma dificuldade financeira. Qual era o problema técnico? Era de saber várias questões que os físicos de partículas não conseguiam, a não ser através de teorias que não tinham sido testadas. Então, naquela época, no final dos anos 70, eles puseram a ideia de fazer um imenso laboratório, nos Estados Unidos primeiro e depois na Europa. Foi vetado isso. Então, o que aconteceu? Houve uma migração desses físicos de altas energias para a cosmologia. Por quê? Porque a cosmologia mostra que existem situações lá no universo primordial, aquela extremamente condensado, onde as energias são extraordinariamente elevadas. E de graça. Basta você olhar o céu. De graça. Então, é por isso que você entende por que durante os anos 70, 80, 90, houve uma migração, a sociologia científica faz isso, estuda essa migração para a área da cosmologia. Isso dito, o que vai acontecer agora? Porque, finalmente, depois de quase 40 anos, construiu-se um grande laboratório, por alguma coisa com 10 bilhões de dólares, da ordem de grandeza, para testar exatamente teorias cuja intensidade de energia envolvida são extraordinariamente altas. Mas uma coisa é um número muito grande, outra coisa é um número infinito. Concorda? Quer dizer, muito grande não quer dizer, não tem nada a ver com o número infinito. O Big Bang seria a quantidade de energia infinita disponível para gerar o que aconteceu depois. No Large Hadron Collider, o que você vai medir é realmente altíssimas energias e propriedades, possivelmente, que não seriam observáveis de outra maneira, a não ser, talvez, lá naquela fase primordial, onde começou a fase atual de expansão do nosso universo. Mas não tem nada a ver com... Embora os próprios físicos falam de Big Bang, falam que vão produzir buracos negros, mas isso é uma questão de mídia. Certo? Não vão produzir Big Bang, vão produzir, a menos que você entenda a palavra Big Bang como sendo uma região onde as energias envolvidas muito altas comparada com as energias que a gente tem à disposição no nosso cotidiano. Isso sim, vai ser feito. Vai se produzir energias, possivelmente novas formas de matéria ou novas propriedades da matéria vão aparecer. Mas é só isso. Vamos terminar por aqui, então. E agradecer novamente ao professor Mário Novello por essa excelente palestra.